Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 10 do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Reagan. E o título é Permaneça Plenamente Convicto. A dúvida, a incredulidade, a indecisão e a hesitação são irmãs. Elas andam juntas. Andar com elas o impedirá de avançar para o próximo nível que Deus tem para você. Tiago 1, versos 6 e 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia é muito clara sobre permanecer na fé, a fim de receber as promessas de Deus. Como já vimos, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, e ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos capítulo 4, verso 20 e 21. Você está plenamente convicto das promessas de Deus? Ou você está apenas aceitando-as na sua mente? Há uma diferença. Quando você está plenamente convicto, nada o afastará da sua palavra. Quando você apenas aceita alguma coisa na sua mente, praticamente qualquer coisa pode separar você da sua confissão de fé. Isso é sério. É muito fácil concordar mentalmente com alguma coisa. Estar plenamente convicto é outra questão. Subtítulo: aceitação mental ou convicção plena? Você descobre se está realmente convicto das promessas de Deus quando enfrenta um perigo real. Você descobre se realmente acredita no que Deus diz, como eu fiz, quando seu filho está na sala de cirurgia, das 7 da manhã às 7 da noite, sendo operado para retirar um tumor do cérebro. Você descobre se realmente acredita no que Deus disse na sua palavra, quando o piloto do avião em que você está aterriza em uma faixa de grama, expulsa você do avião e diz: tenho de enfrentar a tempestade e voltar a Nairobi. Ali está a estrada. Pegue uma carona até o seu hotel na cidade. Você descobre que está plenamente convicto quando está parado no acostamento dessa estrada e, de repente, uma garota sai da mata do outro lado, começa a apontar para você gritando e outras pessoas começam a sair da mata também. Você descobre se realmente crê no Deus, que Deus diz quando alguém finalmente lhe dá uma carona. Você sobe na traseira de um veículo pequeno e velho e vê 3 sujeitos enormes sentados ali, olhando para você de cima a baixo, olhando para suas câmeras e para sua bagagem. Você tem noção suficiente o que está passando pela cabeça deles e nada não é bom. Quando isso aconteceu comigo, a pessoa que íamos ver nos disse: "Oh, meu Senhor, não sei quantas pessoas pegaram carona assim e ninguém nunca mais as viu." Na verdade, essa pessoa disse quando ouviu que havíamos sido retirados da aeronave, reuniu os membros da igreja e fizeram uma reunião de oração até que finalmente tivéssemos chegado por volta das 2:30 da manhã. Você descobre se realmente acredita em Deus quando está hospedado em um hotel à beira de um lago, onde os mosquitos estão por toda parte e a malária está desenfreada. Você pode ver enxames de mosquito nos cantos da sala e não tem um mosquiteiro para protegê-lo enquanto dorme. Você descobre se está apenas aceitando o que você sabe sobre Deus ou será realmente acreditando nessas coisas. Ou se está realmente acreditando nessas coisas. Eu já havia feito uma confissão de fé depois que saímos do avião em Nairobi. Agarrei a mão do sujeito que estava comigo e disse: enquanto estivermos aqui neste país, não seremos atacados por nenhum inseto. Mas quando você deita na cama à noite e ouve os mosquitos zunindo no seu ouvido, sua mente começa a lhe dizer: você está com um grande problema. É quando descobre se as promessas de Deus são apenas uma coisa com a qual você está concordando ou se você está plenamente convicto. Estava quente demais no nosso quarto para nos cobrirmos.
Além disso, não tínhamos cobertas, nem sequer um lençol. Mas eu estava convicto e fiquei naquele quarto por uma semana inteira sem que um único mosquito me atacasse. Eu tive a oportunidade de me apartar da minha confissão de fé? Ah, sim. Todo tipo de pensamento veio à minha mente. Ei, você sabe muito bem que esses mosquitos podem picá-lo. E se eles pousarem em você, vão picá-lo. E realmente, alguns pousaram no meu braço, mas eles não me picaram. Era uma questão de se eu acreditava verdadeiramente nas promessas de Deus em meu coração ou se eu apenas aceitava isso em minha mente. Foque nas promessas de Deus. Vamos ver novamente o exemplo de Abraão. Como ele permaneceu plenamente convicto de que a promessa que Deus havia lhe feito se realizaria. Para permanecer plenamente convicto de que receberia de Deus, Abraão permaneceu focado nas promessas. Algumas pessoas começaram acreditando em Deus, mas se você questioná-las sobre como o que elas estão contando, em vez de darem uma resposta direta, elas se esquivam do assunto. Precisamos ser diretos. Não podemos ficar com rodeios e esperar resultados. Precisamos ir direto ao ponto e fazer uma confissão clara da palavra de Deus. Todos nós, provavelmente, já estivemos com pessoas que são prolixas, de modo que quando elas terminam de falar, não temos a ideia do que elas disseram. Se já teve um chefe que falava fazendo rodeios em vez de ser direto, você sabe o que eu estou dizendo. Quando ele terminava de falar, ninguém sabia o que realmente deveria ser feito. Em vez de dar voltas, vá direto ao problema e fale a ele firmemente com a voz da fé. Declare que você pode realizar tudo o que está crendo e que você não será derrotado. Diga que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e comece a declarar a vitória. Diga que você acredita nela e isso resolve a questão. Abraão não se permitia vacilar na incredulidade de modo algum, de forma alguma. Ele se fortaleceu na sua confissão de fé, embora não pudesse entender como a promessa se realizaria. Abraão entendeu que a única maneira de a promessa acontecer era se Deus fizesse aquilo. Deus deu a Abraão algumas palavras de encorajamento para ajudá-lo a marcar a sua fé focada na promessa. Ele disse que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos quanto as estrelas e a areia do mar. Gênesis capítulo 22, verso 17. De modo que toda vez que Abraão olhava para o céu à noite ou via a areia na praia, ele se lembrava da promessa que Deus havia lhe dado. Por Abraão ter permanecido focado, a idade e a aparência do seu corpo e o envelhecimento do ventre de Sara não tiveram efeito sobre ele. Precisamos lembrar a nós mesmos continuamente das promessas de Deus e entender que não podemos permitir que as circunstâncias externas tenham qualquer efeito sobre o que cremos. Não podemos permitir que elas tirem nosso foco do que Deus diz. Muitas pessoas começam a crer em Deus, mas quando a promessa não acontece dentro de alguns dias, elas começam a fazer perguntas cautelosamente céticas. Espere um instante. Eu realmente ouvi Deus? Ou foi apenas o meu próprio pensamento? Por causa das pressões externas, as pessoas se permitem começar a fazer essas perguntas cautelosas. Elas pensam que não serão levadas à incredulidade. Pensam que estão sendo práticas ao dizer: espere um instante, precisamos olhar a situação e pensar nela por algum tempo. Mas a verdade é que se começarmos a examinar a situação a partir da dimensão da mente, seremos atraídos de volta à esfera da dúvida e da incredulidade. Para permanecer na esfera da fé, precisamos permanecer focado no que diz a promessa de Deus. Realmente, precisamos mergulhar nas promessas com abandono como pessoas que saltam na água para nadar. Quando vamos nadar, às vezes testamos a água com o dedo do pé primeiro e depois entramos gradativamente nela. É assim que muitas pessoas agem com as promessas de Deus.
elas ficam apenas na beirada. Mas quando vamos nadar, quer testemos a água primeiro ou simplesmente saltemos dentro dela, a temperatura será a mesma. Se quisermos receber as promessas de Deus, precisamos apenas saltar. Precisamos mostrar que somos comprometidos e que estamos levando isso a sério. Se Deus disse, nós cremos. Não há alternativa. Não existe se, e ou mas. Receber a promessa de Deus em nossa vida depende de mantermos a palavra de Deus diante de nós. Quando a expressão estiver grande, leia a promessa. Se as circunstâncias externas disserem isso não vai acontecer, comece a declarar: isso vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que vai. Quando a falta o assombrar, leia as promessas. Quando a doença e a dor baterem no seu corpo, leia as promessas. Quando o medo tentar invadir sua vida, leia e declare as promessas. Quando a impossibilidade estiver olhando você de frente, olhe para as promessas. Esta não é a hora de olhar para outro lugar. É a hora de permanecer focado na palavra de Deus. Se você quiser receber o que o mundo tem a oferecer, apenas foque no que o mundo diz. Foque no que você sente, no que você vê e no que todos ao seu redor estão dizendo. Mas se você quiser receber o que Deus tem para lhe oferecer, foque no que Ele tem a dizer. Não permita que nada mais entre na sua mente e você receberá a resposta que está procurando. Confesse sua fé. Para permanecer plenamente convicto de que receberia de Deus, Abraão confessava sua fé. Ele não demonstrava hesitação e ele mantinha sua confissão. É fácil fazer uma declaração de fé, mas outra coisa é vivê-la, especialmente quando todas as circunstâncias começam a nos pressionar e até nossos amigos e parentes mais chegados começam a nos questionar. Quando a pressão está forte, podemos nos afastar da nossa declaração de fé. Mas se quisermos permanecer plenamente convictos, não devemos nos separar dela. Podemos entender que a economia não está boa, mas precisamos decidir não focar nisso. Isso não significa que ignoramos os fatos na esfera natural. Significa que não vamos permitir que esses fatos nos controlem. Não vamos permitir que eles nos deixem tristes ou angustiados com a situação. Deus disse que cuidará daqueles que são chamados pelo seu nome. Podemos não ter nenhuma ideia terrena de como Ele fará isso, mas temos uma ideia celestial. Ele fará isso pelo seu poder. Se Ele cuidou de milhões de israelitas que perambulavam pelo deserto, também cuidará de nós. Eles nunca passaram fome nem sede. Eles nunca passaram sem as coisas de que necessitavam. Para confessar as promessas de Deus, precisamos ter um entendimento claro sobre quais são essas promessas. É impossível ter uma confissão direta e específica quando não vemos as promessas de Deus claramente. Precisamos continuar lendo a palavra até termos um entendimento claro sobre ela. Então, poderemos tomar nossa posição e fazer uma confissão firmemente com base no que Deus disse ser nosso. Não se canse. Para permanecer plenamente convicto de que receberia de Deus, Abraão focou em crer em Deus. Ele focou na fidelidade de Deus, em saber o que Deus tinha, o poder para fazer o que ele havia prometido. Abraão estava totalmente certo e convencido, e ele se recusou a se cansar de crer. A fé pode não trazer a resposta imediatamente, mas a fé sempre, entre parênteses, não talvez, mas sempre, fecha parêntese, trará a resposta. Gálatas 6:9 nos diz para não nos cansarmos. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Teremos uma colheita no tempo certo, se não desistirmos.
Precisamos manter nossa confissão de fé e entender que leva tempo para a manifestação atingir o ponto da colheita. Primeiro, o campo precisa ser preparado. Depois, a semente tem que ser plantada e ter tempo para crescer. Então, há um período antes da colheita. Em um campo espiritual, não é diferente. Precisamos preparar o coração, crer em Deus e permanecer plenamente convictos. Se nos recusarmos a nos cansar, veremos. Se nos recusarmos a nos cansar, veremos a colheita chegar. E aqui concluímos esse capítulo maravilhoso e até o próximo, em nome de Jesus.